Salve, salve galera, tudo certo? Mais um dia de batidão aí hoje. Hoje desci aqui no campo experimental, na estação, para dar uma olhada como é que tava se desenvolvendo soja ali. Estrada ruim. Desenvolvendo aquele soja do último plantio que eu mostrei para vocês, que nós fizemos plantio superficial e a gente fez um buscando a umidade no solo. Como choveu, o tempo tá nublado, tem previsão de chuva pro final de semana inteiro ainda. Acabou que o estabelecimento tá bom lá. Mas como tá começando agora a emergir o soja, eu resolvi deixar para gravar outra hora para vocês verem como é que foi o estabelecimento e se vai ter diferença entre um plantio e o outro, entre o plantio mais raso e o plantio mais profundo. Por que eu falo isso? Porque quando faz o plantio um pouco mais profundo, é meio óbvio que a semente vai gastar mais energia, vai ter vai levar um pouco mais de tempo para ela emergir, né? Enquanto que a semente que foi plantada, depositada numa profundidade um pouco menor, mais rasa no caso, vai ser menor o consumo de energia para ela emergir e o tempo de emergência também vai ser menor. O que eu acredito ali nesses dois plantios? Eu acho que vai ficar um plantio bem homogêneo por essa questão do tempo que a plântula vai levar para emergir. Então, por mais que aquela planta aquela semente, no caso que a gente colocou numa profundidade um pouco maior, tenha iniciado os processos químicos ali, bioquímicos, um pouco antes, ela acaba levando um pouco mais de tempo para emergir. Então, a homogeneidade ali do campo, do stand, eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar interessante. Eu comentei no outro vídeo da importância de tomar cuidado com o tempo, né? Se vai ter previsão de chuva, se não vai, se vai ter sol, se não vai, se vai ter frio. Tudo isso tem influência sobre o desenvolvimento da planta e até pela incidência de praga, né? Por exemplo, aqui no MS e regiões do Mato Grosso, tem produtor tendo problema com o tal do torrãozinho. Ele é um besorrinho que fica no solo principalmente, e ele acaba se alimentando ali da plântula, o caule da plântula, fazendo tombamento e por consequência perda de stand. Só que esse tipo de praga ele acontece com uma frequência muito maior em período mais seco, período que seja de baixa incidência de chuva e com uma temperatura mais alta. Então tudo isso é importante para a gente levar em consideração o tipo de manejo que vai ser conduzido no restante da cultura, né? No restante do ciclo. Não tem como a gente adivinhar tudo, então tem algumas coisas que a gente acaba prevenindo, porque se deixar acontecer, por mais que a gente não tenha certeza e tenha uma probabilidade baixa de ocorrência, se acaso acontecer, não tem como corrigir, né? Por exemplo, tratamento de semente. Vou trocar de braço aqui porque cansou o outro. Tratamento de semente. O pessoal pergunta: faz tratamento, não faz? É caro para fazer tratamento de semente? O meu ponto de vista em relação ao tratamento de semente é fazer o uso dele, fazer o tratamento de semente sempre. Porque a gente tem um histórico do solo, tem um histórico da lavoura, mas a gente não sabe como vai ser a pressão de doença no próximo ano. A gente não sabe com toda certeza qual que é a qualidade da semente que veio, se você pegou uma semente branca. Então pode ser que aconteça uma reviravolta no clima, sei lá, qualquer coisa que venha acontecer que favoreça o desenvolvimento de uma doença de solo, por exemplo. Se você tiver um tratamento de semente feito, uma aplicação, feito uso dele, né, o tratamento de semente, você vai estar de certa forma protegido. Agora, se você descobrir que a pressão de doença aconteceu por causa de uma condição de clima e você está com as tuas plantas, você fez o plantio ali, você não fez um tratamento de semente, aí filho, aí já não tem mais como fazer correção, né? Até agora, pelo menos do que eu me recordo, a gente não tem produto fúngico que consiga descer até a raiz. Então, o controle fica difícil, você vai ter que contar com um pouco de sorte para não ter o teu stand reduzido a migalha, né?
Então, tratamento de semente eu acho que é interessante ser feito independente da condição. E convenhamos que uma perda de stand de lavoura ou até um estresse nas plantas, com certeza esse estresse ele vai o que ele vai acarretar de perda de produtividade, essa diferença entre uma planta sadia, o que uma planta sadia produziria e o que a planta infectada produz, com certeza essa diferença paga o tratamento de semente e vai sobrar dinheiro. Independente do que você for usar, mas tentar buscar produtos que sejam mais completos, produto que tenha fungicida, que tenha inseticida. Esse tipo de tratamento de semente é o melhor, você vai acabar tendo concentrado num produto uma precaução para diferentes pragas, diferentes doenças. Mas nada impede também do produtor pegar e fazer a mistura em casa, pegar produto que seja específico, fazer a mistura em casa enquanto ele está fazendo tratamento de sementes e boa. Só dá uma olhada, vai atrás de um profissional para ver as recomendações, tudo certinho, para não ter problema. Já ouvi falar também do pessoal comentando que o tratamento de semente, quando se coloca grafite junto, dá problema na germinação, atrasa a germinação e tudo mais. Tem que ver qual tipo de condição que os caras tomaram por base para fazer um comentário desse. É aquela história, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, só a concentração e a dose. Então, se o produtor estiver fazendo tratamento de semente lá e não ter o bom senso na hora de usar o grafite, pode ser que dê problema mesmo para questão de emergência e germinação, né? Mas tudo isso vai do bom senso. O uso do grafite enquanto está fazendo o tratamento de semente, eu acho que até é interessante para quem usa ali nas plantadeiras. A capacidade que a plantadeira vai ter de alocar nos discos a semente grafitada é bem maior, é melhor. São vantagens e são detalhes que podem fazer a diferença para o produtor, para que ele consiga ter uma lavoura de uma qualidade melhor, para que ele consiga ter um sucesso melhor quando for fazer a colheita e, no caso, lucrar mais, né? Que esse é o objetivo de todo mundo. Então, cuidado que tem que ter quando vai fazer tratamento de semente, tomar cuidado para seguir a recomendação que o fabricante deixou para o produto. Afinal de contas, dentro das empresas tem a divisão de pesquisa, tem todo um enredo para que eles consigam chegar num valor adequado que não vai causar problema para o produtor. Então, se o produto lá está falando 2 ml por quilo de semente, faz o uso conforme ele está sugerindo na bula. Se está falando 2 ml por quilo mais 1 ml de água, coloca só aquela ml de água. Não vai encher d'água que vai virar uma sopa dentro do teu tratador de semente lá. Aquela semente vai inchar, vai prejudicar o teu plantio, vai ficar difícil, a qualidade vai ficar ruim. Provavelmente o teu stand não vai ficar dos melhores, porque a semente estava inchada, sofreu algum dano enquanto estava sendo distribuída ali pelo disco. Então tomar cuidado com esse tipo de detalhe que faz a diferença no final, que vai ter retorno para o produtor, tanto positivo quanto negativo em função da forma com que ele vai adotar esse tipo de técnica, tecnologia, né? Uma pausa para mostrar os atoleiros também, né? Porque faz parte. Na areia tenso, hein, cara? Tá doido. Imagina um caminhão carregado como é que passa por aqui. Só quando tiver seco mesmo. Se tiver molhado, esquece. Isso aí, galera, um videozão hoje falando um pouquinho sobre o TS. Se gostou desse vídeo, já curte aí. Se tiver dúvida, deixa um comentário que vou tentar responder aí dentro do possível, daquilo que eu sei. E se tiver algum amigo interessado nesse tipo de conteúdo, compartilha aí o canal, compartilha esse vídeo com ele e a gente vai conversando. Beleza? Forte abraço, galera. Até a próxima.